Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Eu queria começar o programa de hoje agradecendo aos queridos amigos o Áureo Corrá, um fabuloso instrumentista brasileiro, e também o Paulo Vitor. Por gentileza, coloque, eu recebi esta semana o último trabalho, o trabalho mais recente deles, que é o Encanto da Coruja. Vamos ver, isso, o Encanto da Coruja. É um CD lançamento do Áureo Corrá e do Paulo Vitor, é isso, Pedro? Paulo Vitor? Isso. Vitor Hugo, não é Paulo Vitor, o Vitor Hugo, estou vendo aqui de longe aqui do meu monitor. Então, um trabalho espetacular que eu recomendo e agradeço. Bem, esta semana o assunto que se apresentou para que nós tratássemos causou uma reverberação muito grande entre os telespectadores, assim, os que pertencem à mala direta, aos assinantes do Facebook, das nossas listas da internet, porque quando nós resolvemos abordar o tema de hoje, que é a síndrome do pânico, muita gente se manifestou interessada em saber, alguns passaram depoimentos pessoais, e eu quero iniciar o programa de hoje lendo o trecho. Claro que eu vou omitir o nome da pessoa, é óbvio, mas o que ela me escreveu foi mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia. Acho que muitas pessoas que já tiveram esse problema, nós vamos ver se é um problema, o que é, com o nosso convidado daqui a pouquinho. Então eu vou passar para vocês. Diz assim o e-mail que eu recebi: eu levei bons 10 anos da minha vida convivendo com ela e me lancei em tudo que você possa imaginar em termos de medicina alternativa, espiritualidade como forma de tratamento, e no fim busquei ajuda psiquiátrica com medicamentos que também não surtiram nenhum efeito. Conheci um profissional de neurolinguística que me fez uma regressão e que foi o que me tirou das crises. E olha que eu senti como se fosse a minha última alternativa. E foi mesmo, porque foi o que finalmente funcionou para o meu caso. Grego, percebo hoje que aquilo que eu acreditei que pudesse ser uma outra vida, nada mais foi que um filho parido por mim, que precisava de ajuda e por isso estava me atazanando. Ficou uma sequela e essa eu não consegui me resolver ainda. Embora hoje eu esteja desencanada com isso e até mais forte em relação às vicissitudes, isso deixou de ser um drama. Eu não caminho sozinha pelas ruas e a sensação é de estar perdida e o caminho se torna longo, comprido. Já sofri horrores por causa disso. Hoje isso é o mesmo que saltar de asa delta. Não salto porque tenho medo e posso conviver bem com isso porque a vida me supre por outras vias e creia, sou feliz. O interessante da coisa do pânico é que nesses 10 anos descobri muito ao meu respeito. Descobri que sabia desenhar, escrever e outras coisas mais. A sensibilidade fica à flor da pele e graças a ela o meu potencial artístico, criativo e belo aflorou. Boa noite, Pedro Antônio Grisa, você tá bom? Eu estou bem, muito bem. Boa noite, Eustáquio. Boa noite a todos os teus telespectadores. É um prazer receber você mais uma vez aqui. E é um prazer abordar esse tema que é uma das minhas paixões mais recentes. Pedro, eu achava... Bom, você acha que você vai fazer comentários sobre esse depoimento que eu recebi aqui, né? Sim, mas pode ser. Eu não sabia... Eu pensei que a síndrome do pânico era uma... Eu não posso chamar de modismo, que eu estaria falando besteira. Era uma doença do passado. Houve uma certa ocasião do passado em que a síndrome do pânico era muito mais divulgada, muito mais conhecida. Mas me parece que não, né, Pedro? É uma doença... Podemos chamar de doença a síndrome do pânico? Eu não gosto de chamar nada de doença. Sim. Porque até eu digo, mais recentemente, o que acontece? Quais os conhecimentos que hoje o IPAP, o nosso Instituto de Parapsicologia Potencial Psíquico, conhece sobre esse assunto e que eu sempre coordenei essas pesquisas. Hoje, eu tenho tirado síndrome do pânico para a pessoa nunca mais sentir, até por telefone. Puxa. Por quê? Porque não conheço um caso de síndrome do pânico
que eu tenho atendido até hoje, e já passam, são centenas já de casos, que a pessoa não tenha tido a origem do pânico como morte, ameaça de morte ou morte vivenciada por tabela, como eu digo, durante a gestação ou o processo de nascimento. Depois de nascido, não tem mais origem síndrome do pânico. Depois é tudo floreio e nada mais. Eu tenho centenas, como eu já disse, de pessoas que tínhamos síndrome do pânico, alguns até há 10, 12 anos, como essa senhora que fez esse depoimento, essa senhora. Sim. E que, na verdade, se a pessoa conhece como a mente humana funciona dentro da nossa ótica, consciente, subconsciente, etc., em 3 ou 4 sessões, e entra a hipnose sempre, a pessoa se liberta para nunca mais ter síndrome do pânico, de nenhum tipo. E nem outros problemas correlatos, porque a síndrome do pânico, eu diria assim, ela tem a seguinte origem. Primeiro, a avó, bisavó, tataravó, sei lá quem, teve o momento de sentir-se preocupada com a gestação de um filho. Bem, se esse neném que vai nascer é uma menina e depois vai se tornar uma mulher e vai ser a vovó depois tem mais um filho e é outra menina, aí vai ser a mãe, vamos dizer assim. Essa terceira geração, normalmente a pessoa já começa a fazer depressão. Podemos dizer que isso aí seria alguma coisa hereditária, Pedro, ou não? Hereditária sob o ponto de vista congênito e não genético. Congênito e não genético, importante isso. E congênito que são programações que se vão acumulando de geração em geração no período de gestação. Pelo menos as nossas, porque eu digo sempre que eu só considero que eu identifiquei a causa de uma dificuldade se eu eliminei a dificuldade. Então, eu prefiro chamar a síndrome do pânico também de uma espécie de dificuldade de limitação. Só que eu sempre coloco que quando parece que Deus ou a natureza está tirando de nós um benefício, ou está nos dando uma perda, observe que atrás dessa aparente perda já está havendo a oferta de 2, 10 ou 2.000 oportunidades para você fazer algo melhor. Isso que a senhora falou que desenvolveu a parte artística, etc. Isso tem tudo a ver, porque eu costumo dizer que da placenta do sofrimento nascem trigêmeos univeterinos: o depressivo, o paranormal e o superdotado. Opa, interessante isso. E a síndrome do pânico, ela surge entre a depressão e a paranormalidade. Toda pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela já tem os 3 baús de talentos. Digo, o baú do depressivo, do paranormal e do superdotado. Porque isso é interessante. Que aí vem aquela questão que eu acabei de dizer. Quando parece que nós perdemos uma coisa, nós estamos tendo uma oferta muito maior. Então, veja, eu digo, só para dar um exemplo. Vamos lá. Um dia, uma senhora me telefona ao meio-dia. Eu estava trabalhando com a mãe porque ela tinha problema de depressão. Eu já tinha feito uns 3 ou 4 encontros. Eu gosto de chamar de encontro, não gosto de consulta. Consulta eu deixo para os médicos. Eu sou parapsicólogo, eu tenho encontro com o meu sócio em terapia. Eu digo, eu não tenho paciência para ter paciente. Eu só tenho sócio. Então, sócio em terapia, essa senhora me liga e diz: professor, eu estou aqui desesperado, minha filha está tendo um ataque de síndrome do pânico, ela parece que vai morrer, papapá. Eu disse: escuta, você teve ameaça de aborto quando essa filha estava sendo gerada? Sim, por quê? Então bota ela no telefone. Disse para ela: olha, escuta aqui, minha querida, primeiro, saiba que você levou já muitos cagaços, mas você nunca morreu. Então não é com esse susto que você vai morrer agora. Então, lembre que a mãe, durante a sua gestação, teve a ameaça, parecia que você ia nascer antes do tempo e iria ser classificada como aborto. Mas você não nasceu antes do tempo.
você nasceu em tempo suficiente para nascer viva, normal, perfeita e sadia, ainda que muito assustada. Digo, e o que acontece? Quando a mãe teve medo de perder você, quando teve ameaça de aborto, foi normal você sentir-se apavorada junto, porque parecia que a morte estava aí. Agora, o que aconteceu ontem, hoje, que você, de morte, que notícia de morte você teve? Eu disse, por quê? Não, me responda a pergunta. Ah, sim, meu primo morreu antes de ontem, de acidente. Disse, tá perfeito. Mas quem morreu? O corpo dele morreu, porque eu digo, ninguém morre, apenas muda o modo de viver. E quem sobrevive não é uma alma indefinida, nem um espírito qualquer. É a pessoa que sobrevive. Então eu digo, seu primo está vivo. Ele pode ajudar você, ele está vivo de um jeito diferente que a nossa, agora porque ele está livre do corpo físico. Mas pode ajudar você. Mas foi normal que agora a síndrome do pânico viesse à tona. Porque só agora, com 17 anos, você está vivenciando a primeira experiência próxima de você de morte efetiva, que é o seu primo que morreu de acidente. Mas você, quando a mãe estava gerando você, segundo ela, teve 2 ameaças de aborto. Uma quando você tinha 3 meses de gestação e outra quando você tinha 6 meses de gestação. Mas as 2 vezes você venceu, a mãe venceu e você nasceu viva, normal, perfeita e sadia. Então você e a mãe são 2 campeãs. Me esclarece uma coisa que você está falando, Pedro. Você está falando aos 3 meses e aos 6 meses. Isso Sim. É importante. Você é psicólogo e também parapsicólogo. Isso. Aos 3 e aos 6 meses, a criança já tem condição de ter essas impressões que ela vai fazer se manifestar no futuro? Sim. Eu digo, com 3 dias ou 3 horas de concebido já tem. Quer dizer, o que acontece nesse período vai reverberar em alguma fase da vida dessa pessoa. Eu até digo mais. Eu tenho um artigo que até deve estar publicado lá no meu blog ou em algum outro, no nosso portal. Sim. Que eu chamo Recém-nascido Semente Humana. Porque tudo que acontece depois que o cordão umbilical parou de funcionar é consequência do que foi registrado antes. Então, se a mãe ficou apavorada porque parecia que ia abortar e queria muito ter um filho, então o que vai acontecer? Aquilo que a mãe vivencia de preocupação, de medo, de angústia, de sufoco, tudo isso se registra na mente da criança que está sendo gerada de forma mais profunda do que na mãe. Porque a mãe tem um histórico de vida, a mãe tem um senso crítico razoável, mas o bebê que está sendo gerado não tem nenhuma experiência de vida. Então ele registra ao pé da letra e de forma muito mais intensa do que a mãe que está gerando o filho. E essas são as nossas últimas conclusões nas pesquisas mais avançadas do IPAP. Então isso é uma prova cabal, vamos dizer, que, bom, uma das causas, então, já começamos bem o programa, uma das causas da síndrome do pânico é, sem sombra de dúvida, algum fato relativo à gestação ou então às gestações dos parentes mais próximos. Na verdade é o seguinte, veja, se a mãe teve, vamos dizer assim, porque na verdade isso vem em cadeia, de geração em geração. Se a mãe dessa moça, por exemplo, que eu atendi aí por telefone, tinha 17 anos, eu digo, a mãe dela já tinha depressão. Significa o quê? Que ela tinha sentimento de rejeição. E o que é a depressão? Vamos usar a linguagem simples, cheia de sofisticações. Sim. Depressão é insegurança diante do futuro que se manifesta com 3 sintomas básicos. Tudo parece muito difícil, ou tudo parece sem graça, ou tudo parece sem sentido. Isso é o início da depressão ou a depressão instalada, então? Essa é a depressão maligna, como eu digo. Tá. Por quê? Porque eu digo, depois, em 2001, nós vamos constatar que depressão, em primeiro lugar, é talento e não problema. Depressão é talento? É talento, é conjunto de talentos.
Já nós, se quiser, nós falamos um pouquinho sobre isso, mas ficando na síndrome do pânico, Sim. o que a gente vai constatar? Que quando a pessoa se dá conta de que foi normal ela ter ficado apavorada lá no 3º mês de gestação, no 6º mês ela tinha dose dupla, que acontece? Mas qual é a grande verdade? Que o medo maior vivenciado pela mãe, que passa para ela ao pé da letra, foi muito mais daquilo que a mãe imaginou que poderia estar acontecendo, que poderia vir a acontecer, que poderia ter acontecido depois que passou o evento. Porque depois que passou o evento da ameaça de aborto, a mãe pode ter sonhado que a filha foi abortada. E para o cérebro humano, para o subconsciente, não há diferença entre aquilo que você vivencia na vida prática, aquilo que você imagina ou aquilo que você sonha. Dito de outra forma, para o subconsciente como para o cérebro humano, não há diferença entre o onírico, fruto do sonho, o imaginário e o fruto de algo que acontece na vida prática. Pô, isso é complicado então para a mente humana, vamos dizer. Na verdade, veja, isso foi uma das grandes constatações que nós fizemos nas pesquisas do IPAP, já nos anos 80 e confirmamos nos anos 90. Antes de eu publicar o livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, que foi publicada a primeira edição em 1992. Só que em 92, depois que eu havia publicado o meu livro, que eu publiquei lá para o mês de abril, maio, não me recordo, saiu uma reportagem eu até faço questão de colocar, que foi no dia 7 de junho de 92, no Jornal Nacional da Rede Globo, que havia saído uma grande descoberta científica, que para o cérebro humano não há diferença entre algo percebido na vida prática, eu vejo o meu óculos, o meu cérebro tem uma reação. Aí eu imagino o mesmo óculos na mesma posição e meu cérebro produz nova reação. Qual foi a constatação através dessas imagens que hoje são possíveis de ser produzidas do próprio cérebro, eu digo, ultrassons de altíssima potencialidade? Se constatou o quê? Que a mesma imagem que o olho enxergava vai ser idêntica quando a mente imagina só. A imaginação reproduz a imagem. Mas a mesma área do cérebro que percebe é a mesma que imagina. Isso está descrito num artigo da Super Interessante de maio de 1998. Quer dizer, o mesmo local que eu imagino, por exemplo, eu quero criar alguma coisa mentalmente. Isso. É o mesmo local onde a minha visão... Isso. Pelo menos naquele caso ficou bem claro que a mesma área do cérebro que percebe é a mesma que imagina. Puxa vida! Então veja, aqui é uma questão que eu sempre discuti. Você não vai encontrar em nenhum livro meu referências sobre o lado hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro. Por quê, hein? Que todo mundo fala nisso. Por quê? Porque eu sou filho da roça. E o cérebro, se você olhar à primeira vista, ou é cérebro inteiro, ele é uma copa de uma árvore com 2 galhos. E lá na roça eu nunca vi que um galho da laranjeira dava laranja e outro galho da mesma árvore dava maçã. Claro que não, né? Então, como é que um galho do cérebro dá um resultado e outro dá outro? Aí, quando eu percebi que havia uma relação direta entre eu movo a mão direita, aciono o hemisfério esquerdo. Isso é verdade, sim. Eu aciono a mão esquerda, aciono o hemisfério direito. Então, eu disse, o que acontece? É simples. É só você observar como a vida funciona. Essa é a pergunta mais sábia que existe para você entender como a vida como nós somos e podemos e como vivemos. Como funciona? Eu digo, a mão direita eu uso para quê? Para cortar o bife. A mão esquerda eu uso para apoiar.
Qual que tem uma atividade mais significativa? A que apoia ou a que corta? Então o hemisfério esquerdo ele sempre foi mais treinado para a vida prática, porque também, eu era jogador de futebol que não enxergava direito, então não queria ir no campo, mas eu chutava com os dois pés. Aí eu fui descobrir que eu era mais inteligente porque eu era bidestro. Dizem que quem é bidestro é mais inteligente que só destro ou só canhoto. Sim. Eu tinha um benefício que eu não sabia que tinha. Então o que acontece? Eu me dei conta de que sempre as pessoas têm mais atividades com a mão direita, com o lado direito, chuta com o pé direito, tem a tendência de carregar as coisas nas costas, se bem que carregar as coisas nas costas porque é apoio, a pessoa tem mais tendência a pôr no ombro esquerdo. Não sei se vocês já observaram, vão lá no Ceasa e vejam quem carrega saco. Eu já fiquei parado olhando pessoas que trabalham em vários lugares para ver como elas agem, até como elas usam o corpo. Então eu digo, uma ocasião que estava lá em São Paulo, eu fui visitar o mercado central de São Paulo, uma ocasião com um amigo meu, e eu disse, eu gosto de ver como o povo trabalha. E eu parei para observar os trabalhadores que carregavam sacos. E eu, na época, não me interessava muito a estatística, mas eu lembro que eu fiquei olhando, e daí eu disse, poxa vida, passaram 15 caras com um saco nas costas, e só 2 estavam com o saco no ombro direito. Não sei se isso continua sendo assim, ou se foi uma coincidência que eu tive aquele dia. É, questão da gente começar a reparar. Reparar. Então eu sempre fui de reparar o que acontece. Então, por que o hemisfério esquerdo do cérebro parece ser mais prático do que o hemisfério direito? Porque ele foi mais treinado. E não porque ele tem capacidades diferentes do hemisfério direito. Então, quando a neurolinguística, porque isso é neurolinguística de verdade, não é essas outras coisas que chamam aí, e que é uma salada de um monte de conhecimentos. Neurolinguística é aquele estudo do sistema nervoso, que vivencia, que faz com que você perceba como se desenvolvem as potencialidades cerebrais pelo uso do corpo. Então, é a neurolinguística que vai ensinar que se você quer se tornar mais inteligente, etc., você bota o braço direito, se você é destro, na tipóia e você aprende a fazer tudo com a mão esquerda. Você acha válido esse tipo de exercício? Eu acho importante. Veja, eu tive um benefício, porque se você olhar, não sei se a câmera alcançaria, mas eu tenho aqui, você pelo menos... Um calinho, né? Um K. Aqui é uma cicatriz. Sim. Porque quando eu tinha 7, 8 anos, eu fui cortar trigo, com foicinha bem afiada. E daí eu peguei um maço de pé de trigo e meti a foicinha. Só que no meio dos pés de trigo que eu tinha pego com a mão direita, tinha uma varinha mais resistente. E na hora escorregou a foicinha e tirou uma lasca, que quando eu abri, olhei assim, estava tudo branco, nem sangue tinha ainda. Eu botei de volta e daquele pedaço de carne. Aí o que aconteceu? Eu tive que usar muito a mão esquerda até a mão direita. Isso aqui desenvolveu. E aí eu desenvolvi, e aí eu cortava a palma de coqueiro, né, com as palmas para dar comida para os cavalos, com o facão, a mão esquerda. Aprendi a bater com o martelo com a mão esquerda. Aprendi a fazer outras tantas coisas com a mão esquerda. Comer com a mão esquerda. E eu digo, não sei se isso também contribuiu para que eu desenvolvesse mais a minha inteligência. Eu digo, mas hoje eu sei que realmente isso funciona. Tá? Esse treinamento. O mais importante é a prática, né? A prática, tem que fazer a prática. Pedro, vamos voltar aqui no... Vamos voltar no síndrome do pânico. Isso é importante, mas eu quero o seguinte. Síndrome do pânico, você acabou de falar depressão, você deu 3 sinais de depressão, quais seriam, na sua experiência, essa longa experiência que você tem, sim,
quais seriam os sintomas que as pessoas deveriam estar atentas? Porque hoje a gente não sabe o que é algum problema que a gente esteja passando com as coisas, as dificuldades do dia a dia. Perfeito. Eu estou cansado, eu estou sem memória, eu estou desmemoriado, eu estou desanimado. Eu posso achar que não é nada e pode ser indício de alguma coisa séria. O nosso tema de hoje, a síndrome do pânico, quais são alguns sintomas infalíveis, ou seja, sintomas que, se algum do nosso telespectador estiver sentindo, é melhor procurar auxílio para tentar cortar o mal pela raiz, assim. Bem, veja, eu digo assim, eu não conheço ninguém hoje que cure de fato síndrome do pânico, a não ser os parapsicólogos do sistema Grisa. Digo, modéstia que vá às favas. Porque eu digo, a medicina ajuda, especialmente a psiquiatria, com alguns medicamentos. Mas eu digo, eu tenho dezenas de pessoas que eu recebi que tinham feito terapia com a psiquiatria e tinha tido resultado. Durante um bom tempo a pessoa ficou sem mais ter sintomas da síndrome do pânico. Quais são os sintomas principais? Primeiro, que a pessoa fica sem coragem de sair de casa. Quando chega nesse estágio, aí já pode ser classificado realmente como síndrome do pânico. Mas Pedro, as pessoas que, agora as pessoas que falam para você, como é que elas descrevem para você essa falta de coragem de sair de casa? De repente, hoje eu amanheci e estou com medo de sair de casa, é isso? Veja, por quê? Porque a síndrome do pânico, pela nossa experiência, ela só desencadeia quando você tem uma experiência de morte. Só morte? Morte ou ameaça de morte. Ou ameaça, alguma coisa que te assusta. Eu tenho um caso de uma pessoa que chegou no instituto já nos anos 90, 80 ainda. Ela estava caminhando na rua e viu um passarinho morto no chão. Quando ela viu o passarinho morto no chão, que ela viu que estava ferido com sangue, ela começou a ficar mal. Desmaiou aí mesmo. E eu consegui identificar isso, porque ela nem sabia porque tinha desmaiado, ninguém tinha contado. Aí quando eu ajudei ela a lembrar, e especialmente num pequeno exercício de hipnose, ela lembrou que eu disse, o que você viu que te assustou? Para você ter aquele primeiro desmaio. Porque normalmente, que esse síndrome do pânico tem a tendência também de desmaiar. Porque o que é o desmaio? Quando você contrai os músculos, é uma brincadeira que a gente fazia também de criança, aperta bem a mão, abre, está branca, depois ela começa a ficar vermelha. Nem eu sabia disso aí. Por quê? Porque quando você pressa, o que está por cima dos músculos, isso que você enxerga às vezes nos braços, eu já não tenho as veias saltadas, hoje não está tanto, e são veias. As veias andam por cima dos músculos, as artérias andam por baixo. Então quando você pressiona os músculos, você prende as artérias e o sangue para de circular de forma adequada, por isso fica de mão branca. O cara não fica branco de susto, porque ele se contrai todo. E daí a circulação baixa, né, nas extremidades especialmente. E uma das extremidades é a cabeça. Então, o que acontece? A pessoa que leva um susto, ela contrai. Então, o que acontece? Quando a pessoa leva um susto forte, que vem, parece que sou eu que estou morta aí, não é o passarinho que está morto, sou eu que estou morto. Essa é a ideia, porque ninguém tem pena de ser algum. Não pense que um dia você teve pena do seu filho. Se você pensa assim é porque você não parou para pensar direito o que aconteceu. Quanto mais a pessoa sofre, mais a pessoa tem pena de si mesma. O que é ter pena de si? Não me abandone, não me deixe sozinho, cuide de mim. A pessoa que tem muita pena de si, se ela vê o outro sofrendo, ela se projeta, se imagina no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar desse que sofre, como é que eu gostaria de ser tratado? Então parece que eu tenho pena do outro, mas eu não tenho pena do outro, nem pessoa, nem animal, nem planta. Eu tenho pena de mim mesmo projetado naquele ser que fica evidente para mim que está sofrendo. Interessante essa sua abordagem, muito interessante. Entendeu? Então eu digo, porque eu fui observando sempre a vida. Se pensar mesmo. Eu digo, isso para mim já está comprovado há muito tempo.
Você tem experiência clínica, né? Também. Porque eu digo, quando eu escrevo um livro, por exemplo, agora estou me dedicando num dos livros que era um sonho meu, que tem muita gente me cobrando que eu não escrevi ainda. Vai ter gente que vai pensar no outro, mas eu estou escrevendo hoje sobre hipnose. Faz 30 anos que eu queria ter escrito esse livro. Mas por que eu não escrevi? Até agora. Porque eu queria estudar. Eu queria ter certeza que a hora que eu vou publicar o livro, tudo que está escrito lá... Você experienciou? Experienciei e é certeza absoluta que aquilo funciona assim e não de outro jeito. Claro, sem conjecturas. Exato. Pode ser que tenha outros jeitos parecidos que funcionam, mas aquele funciona perfeitamente bem. Daquele jeito. Também nas terapias. Então, o que acontece? Com relação a essa questão da pessoa se projetar no outro. Então, a pessoa passa a ter síndrome do pânico depois de ter uma experiência de morte, seja com ele mesmo, que, vamos dizer, o cara sofre um acidente, caiu da bicicleta e parecia que se bateu lá, sangrou, coisa que vale, porque muitas vezes a síndrome do pânico surge quando a pessoa vê sangue. Também, então não é necessário... Porque muitas vezes a mãe teve ameaça de aborto quando teve sangramento. Então é como se o sangue representasse a ameaça de morte. Como que você faz terapia? Mostrar que o sangue, de verdade, é prova de saúde. Se você sangrou o dedo, é porque o seu organismo funciona bem. Então a gente sempre tem que mostrar a verdade maior e não o susto passageiro. Não fica preso ao susto passageiro. Então, o que acontece? Então a síndrome do pânico tem vários sintomas. A pessoa começa a ter falta de ar, a pessoa tem medo de morrer, a pessoa... Porque, veja, é o oposto da depressão. Na depressão forte, até naquilo que antigamente era chamado psicose maníaca depressiva, hoje chama-se transtorno bipolar do humor, a pessoa tende a querer morrer, até a se matar. A síndrome do pânico, o cara tem medo de morrer. Então, quando alguém vem com síndrome do pânico, eu digo, parabéns para você. Por quê? Você não vai se matar. Parabeniza porque não vai. Porque aí as pessoas acham graça, mas eu dou parabéns por muitas coisas. Porque a pessoa tem que descobrir as suas potencialidades, as suas capacidades. Bem, mas voltando então, a pessoa vivencia, começa a transpirar muito, tem muita ansiedade, aumenta, e tudo isso pode ser sintomas preliminares de quem daqui a pouco vai desencadear uma síndrome do pânico. Mas veja, qualquer um de vocês que estejam me ouvindo, preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque eu digo, eu não me custa vender dar os conhecimentos. Até assim, num programa como o do Grego agora. Por quê? Preste atenção. Se você começar a sentir medo de morrer, respira fundo, reage. E procure identificar se um dia, quando é que você teve medo de morrer. Mas lembre que se houve ameaça de morte quando você estava nascendo, quando você nasceu, as crianças que nascem com o corpo todo roxo, etc., que depois muitas delas vão ter até deficiência cerebral, e que dá para tirar os medos. Eu tenho um caso que faz muitos anos que eu atendi, até do interior do estado, que a pessoa era considerada retardada mental. Aí eu resolvi trabalhar os medos dessa criança, desse jovem, tinha 11, 12 anos, uma coisa assim, era um menino. Fui eliminando os medos, por hipnose e companhia, conversando com a mãe, sabendo, etc. O que acontece? Essa pessoa desenvolveu suas capacidades normais, tinha uma série de problemas na escola, acabou com tudo. Porque só eliminei os medos que a pessoa tinha. Mas medo tem um outro nome: insegurança. Eu digo sempre que a espécie humana só tem um problema, que se chama insegurança. O que é insegurança? Quando você se sente diante de um perigo. Só diante de um perigo a pessoa sente insegurança. E quando é que perigo é perigo? Só quando representa ameaça e morte, direto ou à distância.
Então, isso tudo é uma cadeia de informações e de conhecimentos que nós vamos desenvolvendo, graças a Deus, graças à nossa competência também, à nossa dedicação, à nossa persistência. Eu digo, hoje podemos ajudar pessoas com muita facilidade. Então, se você conseguir respirar, ou se tiver alguém por perto que fala com a pessoa, diga, você já venceu, você teve ameaça de morte lá atrás, mas lá você já venceu. Quem venceu lá? Se Deus te ajudou lá, quando você estava ainda na gestação ou no processo de nascimento, por que Deus não vai te proteger agora? Então respira fundo e lembre que você foi vencedor. Você venceu a morte, a mãe venceu a morte, quem estava com você, os médicos que ajudaram a nascer, foram todos beneficiados por você. Porque todos se sentiram chiques, colaboradores que ajudaram você a vencer a morte. E a mãe não chorar um neném que nasceu e morreu. Então foram vitórias importantíssimas e tem que perceber que essa é a grande verdade. Eu digo, desculpe minha amada lá que está me ouvindo, ela vai achar que não precisava ter gritado, né? Não, isso aqui é... Eu digo, mas é a minha forma de falar enfaticamente e às vezes é assim. Então é o seguinte, veja, eu digo, a pessoa só, especialmente, veja gente, as mães hoje que porventura estejam me ouvindo, ou as avós que estejam me ouvindo, que tenham tido neto ou filho que teve ameaça de aborto quando foi gerado, ou que nasceu de um parto muito difícil, são todos candidatos à síndrome do pânico, mas que pode ser evitada. Como? Começar a lembrar do que aconteceu e mostrar a vitória alcançada e até ajudar a perceber quem ajudou a vencer a morte. Quem ajudou lá a mãe que estava com ameaça de aborto? Quem foi o médico? Quais foram as pessoas que deram suporte à mãe depois para dar continuidade à gravidez normal e depois nascer vivo, normal, perfeito e sadio? Todas as religiões ensinam a agradecer. O povo sabe muito mais do que a gente pensa que sabe. O que se diz popularmente? Quanto mais quem agradece, mais merece. Então, quando você agradece um benefício alcançado. Isso faz com que você se sinta mais seguro interiormente. Mas você estabelece, porque muitas vezes quando a gente agradece, acaba agradecendo o responsável maior, o Criador do Universo, ou o Deus, ou a divindade de cada religião. Então, quando eu agradeço ao Criador do Universo, eu agradeço a Deus, eu sinto que Ele é meu parceiro. Eu sinto que Ele é meu protetor, meu companheiro. Você potencializa a sua força, né? Potencializo toda a minha confiança diante de mim mesmo e do mundo. Claro. Perfeito? É uma forma interessante que você está falando, porque você está enaltecendo o pensamento positivo. Também. Não é isso? Eu digo mais que o pensamento positivo, é a verdade. Porque a ameaça de morte foi só um cagaço. É só um fantasma. Mas descobrir que eu não morri, que eu venci, que eu sou campeão, essa é a grande verdade. Mas, que se houve graves perigos, a proteção foi maior que qualquer perigo. A proteção que veio desse, daquele, e a proteção maior do próprio Criador do Universo. Então, essa é a verdade. Jesus de Nazaré e outros profetas de outras religiões, que eu fiz estudo comparado em várias religiões, falam com outras palavras, mas dizem a mesma coisa. Só a verdade liberta. Que verdade? A verdade de cada fato específico. Agora, digo, no caso do síndrome do pânico, descobrir, perceber que isso é verdade, que você venceu a morte e não morreu, que nada de grave aconteceu. Houve problemas, houve sofrimento, houve angústia. Outra coisa que eu uso também nas minhas terapias, eu digo, é o seguinte: quando a pessoa diz, meu Deus do céu, mas eu já sofri tanto, você não sabe, acho que eu nunca teve um caso igual ao meu. Eu digo, vamos,
Já tive vários com certeza, mas a gente tem que valorizar a pessoa. Então, tem que valorizar até a forma que ela expressa a claro, sua para que ela problemática. possa se abrir, Isso. ser autêntica. Isso. Ser verdadeira. Isso. Então, ela passar a informação correta para a gente. Ou mostrar como ela está se sentindo agora. Então, eu digo, veja, mas presta atenção. Quantas vezes você venceu, ou mesmo lá quando você nasceu, que parecia que você ia morrer e você ia levar a mãe junto com você lá para o cemitério. Mas o que aconteceu de fato? Os dois venceram. Então veja, houve dor, houve angústia, houve sofrimento, houve um monte de coisa. Mas você e a mãe foram mais fortes do que a dor, mais forte que o sofrimento, mais forte que o medo, mais forte que toda a confusão. E venceram. Essa é a verdade. E tanto é verdade que você está aqui agora à minha frente. E a consciência, se a pessoa toma consciência do que você está dizendo, ela está curada, digamos assim? Está curada. Está curada. Porque veja o seguinte, eu sempre digo, depressão só está resolvido para mim quando a pessoa não tem mais nada de sintomas correlatos à depressão. Tá? Então, eu digo, normalmente as pessoas que a gente orienta, mas eu digo sempre que eu não tenho paciência para ter paciente. Eu só aceito sócio em terapia. Por que eu falo isso? Porque eu digo, se eu tivesse que fazer todo o trabalho no gabinete de terapia, iria muitas e muitas sessões. Mas eu tenho, por exemplo, 2 livros que a pessoa lê e resolve. A leitura do livro Liberte Seu Poder Extra. A leitura e a releitura desse livro corresponde de 5 a 10 horas aqui no meu gabinete. A leitura do livro é a mesma coisa do que 10 horas, 5 a 10 horas no gabinete de terapia. Ou até mais vale. Por quê? Então veja quanto tempo você me poupa e quanto dinheiro você economiza. A leitura e a releitura do livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades equivale no mínimo de 8 a 15 horas em meu gabinete. E o raciocínio mesmo. Vamos repetir os 2 livros aqui, depois nós vamos dar o endereço do IPAP para as pessoas. Então, o primeiro livro. Liberte Seu Poder Extra. Liberte Seu Poder Extra. Que explica como de fato a mente humana funciona e não com 1000 hipóteses. Ok. E eu conheço os livros do Pedro, é uma linguagem acessível a qualquer pessoa. Isso. Não tem nada de coisa difícil escrito lá. Isso. Até esses dias o Dr. Paulo Entes, que é o nosso o coordenador do nosso curso de formação em parapsicologia clínica, ele dizia assim que veio lá um professor da Universidade Federal, um cara que se entende muito nessa parte de textos produzidos academicamente corretos. Então ele deu o livro Liberte Seu Poder Extra, porque ele está fazendo terapia, e ele também indica o meu livro como uma fase para acelerar a terapia. E daí ele disse que ele estava esperando quando ele voltasse para o segundo encontro, para ver qual que era a opinião dele. Ele é que era um esperto no assunto. Ele disse: o que você achou do livro? Ele disse: quer que eu te diga a verdade? Esse livro, pelo menos, a gente entende. É isso que é importante. É isso que não é linguagem difícil que soluciona. Claro. Né? O jogo e a estrutura o outro é o jogo e a estrutura das personalidades. Esse explica como você é, por que você é assim e como você está caminhando. E até mesmo já dá ponta, sinais para onde você poderá caminhar daqui para frente para ser melhor e mais feliz. Puxa. Bom, isso é fruto de anos e anos, né, Pedro? Anos e anos de pesquisa. O livro O Jogo eu só publiquei depois de 18 anos de estudos de pesquisa e comprovação do que está lá, através de terapia, de cursos com pessoas, tudo comprovado com pessoas. E, logicamente, sempre há uma estatística. Quantos livros você já tem, Pedro? Você já tem uma infinidade aí, né? Entre literatura e parapsicologia, eu tenho mais de 20. Mais de 20 livros. Mas de parapsicologia, se não me engano, são 12, né? Que eu publiquei. E agora estou preparando esse que é um dos meus xodó. Daqui a pouco nós vamos passar o site do IPAP, onde no site tem, né? Esses livros todos lá. Tem. Então isso tem no site.
no nosso portal, no site da LIPAP. LIPAP, é Livraria do IPAP. Depois nós vamos passar todo o endereço aqui. Isso. Pedro, você atualmente tem muitos atendimentos, vamos dizer, em síndrome do pânico? Olha, eu digo assim, que na verdade, atualmente eu estou atendendo 2 pessoas que vieram com esse problema. Uma praticamente já está resolvida, outra já progrediu bastante. E que já tinham procurado outras alternativas? Sim, todos que chegam a nós, porque veja, a parapsicologia ainda é uma coisa meio esquisita, né? O pessoal ainda tem uma certa prevenção. Graças a Deus que aqui em Santa Catarina, no Brasil, o IPAP está ajudando a tirar essa coisa de que parapsicologia é misterioso. Não, hoje, a parapsicologia do sistema Grisa é a ciência que estuda o ser humano com a precisão matemática da engenharia. Essa é a grande verdade. Tá? Então, hoje, todo mundo que conhece o sistema Grisa, e hoje nós estamos com 6 unidades pelo Brasil, nós temos em 5 estados, e Curitiba e Londrina são o único estado que tem 2 sedes do nosso curso de formação em parapsicologia clínica. Então, eu digo, nesses lugares todos, nós já temos hoje mais de 600 parapsicólogos formados no nosso instituto, além dos milhares e milhares de pessoas que têm lido nossas obras e milhares de pessoas que foram atingidas pelos estágios didático orientados dos nossos cursos e pelo estágio clínico orientado dos nossos formandos. Inclusive, você recebeu um elogio ao vivo no programa do Jô Soares, né? Exato. Na verdade... O que ele disse do seu livro lá, na ocasião? Uma ocasião, ele estava naquele programa, acho que Saia Justa, ele foi convidado. Isso. E falava sobre... o assunto era obras que ele considerava interessante em cada assunto. Na área da autoajuda, ele disse que o melhor livro que ele havia lido até então era o Liberte-se Podrestra, que num programa que o César e eu estivemos, quando ele estava no SBT, nós entregamos a ele no programa. Então, está aí uma pessoa que conhece bem, né, a literatura, então para ele enaltecer seu livro é porque o conteúdo deve ser realmente bom. Isso. Bem, então, com relação à síndrome do pânico, acho a mensagem melhor que a gente pode dar às pessoas, que não é um bicho de 7 cabeças. Mas que, infelizmente, até hoje ainda, eu digo, os terapeutas, porque essa senhora que escreveu aí, que você leu o e-mail, ela até fala que ela buscou muitas terapias alternativas e buscou a psiquiatria, buscou uma série de coisas. Só que ela não fez a referência que procurou o sistema Grisa. Claro, né? O IPAP, como queira, né? O parapsicólogo clínico do sistema Grisa. Então, veja, eu habitualmente, a pessoa que tem síndrome do pânico, de 5 a 8 sessões, ela está livre, no máximo. Dependendo como é que ela vai se conscientizando, né? Isso, os meus discípulos, depende se ela faz bem as tarefas de casa, né? Sim. Se ela lê os livros, se ela ouve os CDs, que a gente indica também para as pessoas. Por exemplo, um CD que eu sempre indico para quem vai iniciar uma terapia de síndrome do pânico é o CD número 3, chamado Saúde e Vitalidade. Por quê? Porque esse CD, além de dar muita confiança na área da saúde, ele ainda ajuda a pessoa a relaxar para dormir bem. Muitas pessoas já se libertaram de insônia com vários CDs meus, mas um deles é esse. Então, o que acontece? Recentemente, uma das mais avançadas constatações da neurobiologia, qual foi? Que tudo que você pensa antes de dormir, os últimos pensamentos seus, vivenciados antes de dormir, as últimas ideias, as últimas imagens que você vivencia antes de dormir, durante o sono, os arquivos do seu cérebro são organizados de acordo com os estímulos recebidos por esses pensamentos, palavras, imagens, vivenciadas antes de pegar no sono. Então, veja, a pessoa que pega no sono ouvindo o CD Saúde e Vitalidade vai ter um sono maravilhoso, além de organizar o arquivo mental, os arquivos do seu cérebro, tendo perspectiva positiva.
tendo confiança na saúde e valorizando mais a saúde do que a preocupação com a doença. É uma reeducação, né, Reeducação, Pedro? exatamente. Então, veja, digo, todas as religiões que eu estudei, todas ensinam os seus fiéis a rezarem, orarem, meditarem, enfim, antes de dormir. Digo, veja a sabedoria fantástica das religiões, que agora a neurobiologia comprova a importância disso. Porque quem vai dormir confiando em Deus, confiando no seu anjo da guarda, confiando na entidade que o acompanha, cada um tem o seu jeito de ver o mundo mental, sobrenatural, espiritual. Sim. Digo, cada um, eu já disse um tempo que eu era contra todas as religiões. A gente sempre vai aprendendo, né? Hoje eu sou a favor de todas as religiões e de todas as igrejas que cada religião tem. Porque todas as religiões têm várias igrejas. O que são igrejas? São aqueles grupos que têm uma conotação um pouco diferente, mas a base doutrinária é a mesma. Então, por que eu valorizo isso? Porque eu digo, nesse mundo que nós estamos hoje, e que eu me pergunto hoje, quantas pessoas passam a ter síndrome do pânico ou entram em depressão só vendo televisão? Só para falar num veículo de comunicação. Houve um tempo que eu tinha meus canais de refúgio. Então eu me refugiava às vezes de manhã cedo lá assistindo Ana Maria Braga e o seu papagaio. À noite eu me refugiava lá, eu não tenho receio de fazer propaganda, mas na verdade, na Globo News, vendo entrevistas, etc. e tal. E depois surgiram outros canais também. Sim. E eu digo, às vezes eu ligo o canal 4, é pena que eu acho que vamos estudar um jeito de fazer programas mais populares. Porque às vezes a gente liga o canal 4 e tem lá um programa em inglês. Eu digo, isso é para a elite. Então podemos qualificar até mais. Vou dar minha assessoria aí para a TV Canal 4. Ganhar mais audiência também, né? A própria TV, né? Mas o seguinte, então eu digo, surgiram outros canais que tem. Mas hoje, gente, a gente liga um canal, está um crime lá. O mesmo crime você abre no outro canal. Sim. Às vezes parece que só se sabe colocar na tela coisa ruim, coisa desgraça, crimes e os mais bárbaros. Digo, e para que ficar explicando como o cara fez o crime? Ensina, né? Ensina como fazer mais crime. Digo, para, seu repórter babaca. Não precisa falar isso, seu boboca. É verdade. Ô Pedro, vamos lá. Eu quero pegar aqui, aproveitar. Porque isso tem a ver também, eu digo, isso cria clima. Mas é verdade, você tem razão. O surgimento de vários, inclusive a síndrome do pânico. Porque você olha uma imagem que pode te lembrar e desencadear o fator que vai te levar a uma síndrome do pânico. É muito mais fácil você ver na televisão do que no seu dia a dia. Pedro, eu quero fazer agora aqui, esses minutos que nós temos aqui ainda, eu quero que você fale sobre o curso de formação do parapsicólogo terapeuta do Sistema Grisa, CAOP e CEOP. O que vem a ser esses dois cursos que você tem, como você disse aqui, no Brasil inteiro, e que forma parapsicólogos clínicos? Isso. Quanto tempo de curso, qual é a formação? Me fale um pouquinho sobre isso. Veja, o curso completo são 3 anos. 3 anos. Como em nível de pós-graduação. Então, normalmente, quem faz o curso é quem tem o curso de graduação. Os 2 primeiros anos, desde 2006 para cá, quando nós tivemos o primeiro convênio com a Univale, nós estamos tendo também curso de pós-graduação. A nossa pós-graduação hoje é avalizada por outras instituições de ensino superior também, né? Mas, então, os 2 primeiros anos, além de serem 2 anos de formação do terapeuta do Sistema Grisa ou do parapsicólogo clínico, eles também podem receber o título de pós-graduação em orientação parapsicológica social e institucional. Bacana.
Então, para isso, a pessoa foram acrescentadas 2 disciplinas que nós já tínhamos, só de uma forma menos acadêmica, que é didática de ensino superior e metodologia da pesquisa. E também tem que fazer a monografia. Então, esse para receber o título de pós-graduação. Depois nós temos o 3º ano, que é o ano de formação do terapeuta propriamente dito, do parapsicólogo clínico, que vai aprender a usar hipnose, vai aprender... Isso, tem muita prática, né, Pedro? Isso é importante. Esse 3º ano é muita prática. É bom que você já vai clinicar depois com experiência, né? Não é? E o 2º ano, eu digo, modéstia que as favas, como muitas vezes eu digo, é o mais importante forma de autoconhecimento que você pode ter e de heteroconhecimento. Que a base desse 2º ano é o livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, mas se aprofunda muitos outros temas, e muitos temas do jogo são aprofundados. Então, esse é o curso que nós ministramos para preparar os profissionais do século XXI. Eu vou mostrar aqui agora, Pedro, eu vou pedir para o teu xará aqui, o Pedro, se ele puder fazer uma aproximação, aqui nesse endereço aqui, não sei se vamos conseguir chegar, www.lipap, dá para ver perfeitamente, lipap.com.br, os telefones também, olha, do Pedro Grisa e do Instituto de Parapsicologia, o IPAP, aí está o endereço onde você pode acessar e ver os livros e os CDs do Pedro. Nós estamos fazendo propaganda de algo saudável realmente. Está aí, anote para você escrever. Pedro, aproveitando, já falamos aqui, qualquer informação os nomes eu sempre me confundo. Tem o CAOP e CEOP. Porque CAOP era o nome mais antigo e que até agora o 3º ano chamam de CAOP-P. Por quê? CAOP vem de curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica. Daí curso, C, A de aperfeiçoamento, orientação e P de parapsicologia. Sim. Parapsicológica. E o CEOP é o curso de especialização em orientação parapsicológica. Agora sim. Pedro, aproxima de novo aqui. Nós já vamos falar disso aqui que é importante aqui também. Só para vocês terem uma ideia, deixa ele só focar aqui. Que nós vamos... Isto aqui, ó. Agora, dia 1º de abril, domingo, é o Dia Internacional da Mentira, mas isso é verdade. Tá, Pedro. É o primeiro seminário social beneficente de parapsicologia clínica. O que vai ser esse evento, Pedro? Eu sei que é um evento... Esse evento é o domingo todo, que é dia 1º de abril é domingo, essa vez, né? Então, essa foi até uma ideia do César Antônio Grisa, nosso parapsicólogo, filho do Pedro Grisa. E também hoje diretor do IPAP de Florianópolis. Sim. Então ele teve essa iniciativa e ele disse, vamos transformar o dia da mentira em dia da verdade. Vai ser uma programação muito boa. Mas aqui, esse curso, esse seminário é um seminário de ideias sobre parapsicologia, então vai ser ministrado por nossos profissionais, nossos professores. São várias palestras de relativamente curta duração, mas uma puxa na outra, uma cadeia com a outra. É uma sequência de conhecimento aqui também. Esse programa está no site também, né? E eu vou estar presente no final, depois que o pessoal já deu as introduções, eu vou fazer uma experiência, uma demonstração de terapia instantânea. Opa, o que é isso? Não pode dizer o que é. Posso dizer, porque a terapia instantânea é o seguinte, na verdade você usa hipnose, mas aí a pessoa tem que ter noção do como a mente humana funciona, consciente e subconsciente, o processo psíquico, e então a pessoa tendo essas noções básicas, a pessoa, por exemplo, tem lá umas fobias. A gente levanta os dados rapidinho, né? Primeiro faz a pessoa entrar em concentração, e depois então a gente organiza, a pessoa lembra um fato. Sim. E a gente trabalha em cima desse fato e a pessoa normalmente acaba com a fobia ali mesmo. Bom, parapsicologia não é showzinho, né? Não. E não tem truque. Não. É tudo coisa científica comprovada. E na verdade, veja, então o que acontece é que, por exemplo, se vier alguém lá para fazer uma experiência comigo de terapia instantânea nesse evento,
eu vou perguntar qual que é a crença principal dela. Qual que é a religião? Isso é importante. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, for espírita e acredita que o problema dela é consequência de um obsessor, Sim. digo, eu não vou aceitar essa pessoa ali. Posso convidá-la para fazer a mesma coisa até no meu gabinete. Digo. Mas, por quê? Porque ali na frente dos outros, ela tem que se manifestar como ela é. Então eu digo, sempre é importante lembrar isso. As crenças podem contribuir. A maioria das crenças religiosas, especialmente, contribuem de forma positiva. Mas as crenças podem também atrapalhar. Com certeza. Especialmente crenças que a pessoa tem mais convictamente e assim por diante. Então também, se a pessoa diz, não, eu fui no psiquiatra e disse que não tem cura, isso aqui eu vou ter que tomar remédio a vida toda. Eu vou ter que conversar com essa pessoa para poder verificar até que ponto o psiquiatra tem razão e onde que ele não tem razão. Isso aí, Pedro, estouramos o horário, tá vendo o assunto? Quando o assunto é bom, passa muito depressa. Porque talvez sou falador. Não, mas se você vier aqui e não falar... Então, olha, esses dois programas do Pedro aqui, valem a pena vocês darem sessão de continuidade para aquelas pessoas que moram em Florianópolis. Para aqueles que não moram em Florianópolis, acessem o site aqui, o IPAP, o LIPAP também, que você vai ver onde tem núcleos do IPAP, onde tem os cursos de formação. E aí você pode se inscrever. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, o Pedro é muito solícito, o César também, toda a equipe do IPAP. Pedro, muito obrigado pela sua presença, por ter compartilhado esse conhecimento conosco. Eustáquio, muito obrigado. Eu digo, o nosso grego, né? É isso. Digo, muito obrigado por estar aqui no seu programa de novo. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre.